Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é Isabela Ferreira, professora de Química lá do Sagrada Família, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês. Estou aqui para a gente dar continuidade às nossas aulas. Só relembrando um pouquinho, na aula 1 a gente viu os elementos químicos e as substâncias, as suas definições, as suas classificações e também suas diferenças, suas composições e comportamentos. Na aula 2, nós vimos o que é uma mistura, tanto no cotidiano quanto quimicamente falando, vimos os seus tipos de misturas. Nós vimos os comportamentos, estudamos o que é um sistema, o que é uma fase, quais os tipos de fase e os tipos de mistura, tudo bom? Já na aula de hoje, na aula 3, nós vamos falar um pouquinho dessas misturas, só que ao invés de a gente juntar, unificar componentes formando uma mistura, os processos de separação de mistura. Ou seja, nós na aula 2, nós unificamos e criamos a mistura, e agora nós vamos separar essa mistura em componentes químicos. Só vale ressaltar aqui, vou dar logo informação em primeira mão, que esses processos, eles podem fazer a adição de uma substância, de um componente que não estava na mistura, tanto quanto perder essa substância, esse componente que foi adicionado, tudo bom? Mas vamos devagarzinho e de vento em polvo. O primeiro processo de separação que a gente vai ver são as misturas homogêneas. São aquelas que possuem apenas uma fase, tudo bem? A primeira é o processo de destilação simples. O que é essa destilação simples? É uma separação entre substâncias, sólidas das líquidas. Então, se eu tiver aqui, o meu processo, tá vendo? O meu destilador. O meu processo é o seguinte: eu tenho água e ela se misturou com quem? Com uma areia. Então eu posso ter a água com sal, a água com areia. Como é que eu faço essa separação da água com sal? Eu vou simplesmente, tá vendo o meu material aqui, roxinho? Eu vou colocar aqui, a água mais o sal. Ligo aqui o meu bico de Bunsen, a panela, o fogo, tá bom? Vou ligar aqui e ele vai aquecer. À medida que aquece, quem tiver menor ponto de ebulição, ele vai virar, gás. Então ele vai começar a evaporar. Então a água ela começa a evaporar aqui, tá vendo, gente? Porque ele tem menor ponto de ebulição e passa pelo condensador, é um resfriamento. Então, saí do líquido, transformei em gás e aqui nesse processo do condensador eu retorno a ser líquido de novo. E aqui, cai a água, deixando apenas as partículas de sal. Essa é a destilação simples, quando eu tenho a separação de substâncias sólidas para as líquidas, tá bom? Lembrando que ela é através do ponto de ebulição, tá certo? O nosso segundo processo é a destilação fracionada. É aquela separação tida entre dois líquidos. É também através do ponto de ebulição. Por exemplo, a água da acetona. Como é que eu separo? Entre dois líquidos. Então, é destilação fracionada. Aqui, para vocês observarem melhor, é o craqueamento do petróleo. Eles são diferentes. A gente sabe que o petróleo, ele é uma substância formada por diversos óleos. Então, para refinar esse petróleo, para deixá-lo mais eficaz, mais potente, melhor, tá? Mais refinado, então a gente faz o processo de destilação, separando por diferentes tipos de ebulição. Tá aqui, 40, 175, 275, 305 são os pontos de ebulição, tá bom? A vaporização é nada mais nada menos que aquecer uma substância até que o líquido se transforme em vapor. É o processo que a gente usa na água do mar. A gente vai aquecendo, aquecendo naturalmente, a água vai evaporando e vão formando essas dunas, salinas, que são as dunas de sal, que a gente obtém o sal marinho, tá bom? A nossa liquefação fracionada é a mistura, é quando ela é resfriada até que os gases se tornem líquidos. Então, eu tenho a primeira etapa, a liquefação dos gases. Eu vou pegar a mistura dos gases e vou transformá-la, liquefaço, transformando em líquido. Desse líquido, todos os dois também vêm líquidos, tá, gente? A mistura gasosa, os dois gases vêm líquidos. Então, eu faço uma destilação fracionada. E pela diferença de ebulição, eu faço um se transformar em líquido e o outro vai ficar esperando exatamente a sua hora chegar, tá bom?
Processo de separação da mistura agora é heterogênea. Lembrando que heterogênea é aquela que são os processos que possuem duas ou mais fases, tá bom? Eu tenho a centrifugação. Todo mundo em casa já viu ou tem uma máquina de lavar roupa. Então, o que é que ela faz? A última etapa é a centrifugação, que é quando aquela máquina faz barulho. Ou seja, é quando eu estou girando o interior da máquina muito rapidamente e eu consigo separar a roupa da água, tá bom? Então, ó, é através da força centrífuga, tá? Que separa o que é mais denso do que é menos denso. No nosso caso aqui, eu tenho o processo, por exemplo, lavagem de roupas, que separa a água das peças de vestiário, ou então o próprio exame de sangue. A gente coleta o sangue, coloca nos tubos, faz a centrifugação e ele consegue determinar, olha, todas as partículas que estavam dentro do nosso sangue, tá? Tudo bem aqui? A filtração, a gente faz isso daqui, galerinha, quase todos os dias, tá? A gente faz o quê? Entre substâncias ó, que são sólidas, que não se dissolvem, e as líquidas. A gente filtra um café, ou seja, a gente coloca o pozinho aqui no funil, ó, tá vendo? Nesse papel filtro, coloca o pó de café aqui, derrama a água e aqui vai extraindo todo a parte do café e o pó vai ficando aqui em cima, então eu consigo fazer essa separação de mistura. A decantação é nada mais nada menos que separar pela diferença de densidade. Mas como assim? Eu tenho o sólido com líquido e o líquido entre um líquido também, tá bom? Então, tá aqui, ó. Eu misturei a água com o óleo, tá vendo? E deixei essa mistura aqui em repouso. A partir do momento quando ela fica em repouso, quem for mais denso vem para onde? Para o fundo do recipiente. Quem for menos denso vem para cima do recipiente. Então, é só eu abrir essa válvulazinha aqui, tá vendo aqui? Bem no desenho. Quando eu abro essa válvula, o que é mais denso vai descendo até eu chegar ao ponto que não tem mais o mais denso e eu fecho, ou seja, eu consigo separar o mais denso do menos denso. No caso aqui, a água do óleo, tá bom? Só pelo repouso e a diferença de densidade. A dissolução fracionada é a utilização para separar substâncias sólidas, tá vendo? Ou sólidas e líquidas. O que é isso, Bela? É quando há uma mistura de uma substância que é solúvel em água. Então, se eu tenho sal mais óleo, eu adiciono a água e eu vou fazer o quê? A água vai se dissolver no sal. Então, eu consegui separar o óleo do sal. É só fazer o que agora? Olha para cá, uma simples decantação, esperar em repouso, tá vendo? E depois tirar toda a água porque ela é mais densa, só botar no funil. E aí eu separo o sal do próprio óleo, tá vendo? A separação magnética é só a separação da substância pelo uso do ímã. Então imagina lá que caiu um brinco seu, tá? Que ele é de ferrinho, ele caiu bem na areia da praia e eu não estou conseguindo enxergar. Se você tiver um ímã e passar esse ímã por cima, como o brinco ele é metálico, ele vai fixar no ímã e aí você consegue achar essa separação, tá bom? A ventilação, imagine que você tem dois sólidos e eles são com densidades diferentes, até porque não são as mesmas substâncias. Então, a partir do momento que você dá um arraste de vento, você sopra, então você separa esses dois materiais. Um exemplo aqui para a gente saber entender e compreender essa ventilação é uma moça que está aqui, ó, que ela catou arroz, e a gente sabe que o arroz vem com aquela casquinha bem fininha, que ela é numa cor meio begezinha, certo? E a partir do momento que ela joga para o ar, todas as cascas que são mais leves, menos densas, o que é que vai acontecer? Ela voa e o arroz ele fica aqui já separado da sua casca, tá bom? A levigação é que os garimpeiros usam para poder achar o ouro. É uma entre as substâncias sólidas. O que eu estou separando aqui não é a água, tá, gente? O que eu estou separando aqui é o ouro que está aqui dentro da areia. Se vocês observarem, eles cavam e a areia vem junto do ouro. Então, o que é que ele faz? Ele utiliza jatos de água, tá vendo? Para poder limpar essa areia que estava no ouro, agarrada no ouro. Então ele consegue liberar pelo rastro de água essa areia e ele consegue ficar só com o ouro, tá bom? A peneiração ou tamização é só a separação das substâncias usando uma peneira. Ó. O que é que a gente faz? A gente peneira a areia, peneira a farinha de trigo para fazer o bolo, para ele ficar mais fofinho. A gente vai peneirar a pedra da areia para fazer umas construções, tá bom? Ou peneirar o açúcar para ele ficar mais fininho, tá?
A flotação. Flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas. Se você observar aqui, ó, eu tenho a serragem e mais areia, tá vendo? Como é que eu separo isso daqui? É só adicionar a água, que essa água não está no sistema, mas lembra que eu falei lá no começo do slide? Eu posso adicionar água. Então, gente, ó, ele vai entrar aqui. E pela diferença de densidade, ele separa os dois sólidos. Olha cá. Tá vendo? A água ela tem uma densidade intermediária, então ele vai distanciar e separar esses dois aqui, tá bom? A floculação é a adição de substâncias que vão coagular a água suja. Por exemplo, é o que a gente utiliza na estação de tratamento da água, a ETA. Ó, a água ela vem suja, a gente adiciona alguns hidróxidos de alumínio, tá? Que são substâncias. Adicionando esses hidróxidos, se vocês perceberem, a substância aqui, ó, ela vai coagulando as substâncias sujas, que a gente vai chamar aqui de substâncias, tá? Elas vão se unificando, elas vão formando flocos, por isso que o nome vem de floculação. Ela transforma-se em flocos e, ó, eles precipitam, eles ficam no fundo do recipiente. Então, a gente vai despejando essa água que está aqui e ficando com a sujeira totalmente lá embaixo, tá bom? A catação vocês já conhecem, é feita de forma manual, para separar os sólidos, pode ser feita pelas mãos ou por uma pinça, tá? Vamos catar feijão, catar flor, catar tudo que a gente conseguir, tá bom? E vamos estudar, vamos focar, tá, galera? Vamos sempre manter a mente ativa. Ainda hoje eu vou enviar para vocês uma atividade para vocês responderem e darem continuidade, tá bom? Um beijo, um grande abraço e até a próxima.